Fala galera, Gustavo Poggi aqui na área e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para quem opera na Bolsa de Valores ou realiza investimentos em renda fixa. Hoje vou falar sobre a GP Trader, versão 3.0. Para quem não sabe ainda, GP Trader significa gestão de performance do trade, e nesse vídeo falaremos sobre suas funcionalidades, que desde abril de 2019 se tornou uma ferramenta essencial para o trade. Ao abrir sua GP Trader 3.0, temos o módulo cadastro. No módulo de cadastro temos os seguintes submódulos: ativos B3, corretoras, plataformas, despesas, renda fixa, fundos e taxas B3. Vamos começar explicando a funcionalidade de ativos B3. Em ativos B3 se encontram cadastrados os ativos que serão operados na Bolsa de Valores, tais como os índices futuros Ibovespa, dólar, ações e opções. Em ativos B3 devemos apenas cadastrar os ativos de ações e opções que serão operados, pois os ativos de índice futuro já se encontram cadastrados e configurados conforme o ano vigente da planilha. Nesse caso, não há necessidade de alterações. Em corretores, devemos realizar o cadastro das corretoras que utilizamos para operar na Bolsa de Valores. Vamos tomar como exemplo que eu opero pela corretora Modal e tenho saldo inicial no valor de R$1.000. E no mês de janeiro eu realizei um aporte no valor de R$500. Para quem opera com mais de uma de corretora, basta realizar o mesmo procedimento. Em plataformas, devemos realizar o cadastro das plataformas que utilizamos para operar na Bolsa de Valores. Veja que já temos algumas plataformas já cadastradas. Caso a plataforma que você utiliza não esteja cadastrada, basta inserir o nome da plataforma. Em despesas, devemos realizar o cadastro de despesas não operacionais. São aquelas despesas que não entram no cálculo para apuração de imposto de renda. Temos aqui cadastrado algumas despesas não operacionais, como custos não operacionais, retiradas financeiras, outras despesas, despesas de impostos. Renda fixa e fundos, devemos realizar o cadastro dos investimentos em renda fixa ou fundos de investimentos. Vamos tomar como exemplo o investimento que realizei em Tesouro Selic 2025, cuja aplicação é renda fixa. Meu saldo inicial ou aporte inicial foi no valor de R$1.000 e eu realizei um aporte no mês de janeiro no valor de R$500. Caso eu possua mais de um investimento, basta inseri-los. Em taxas B3, temos cadastrado as taxas que serão cobradas por ativos que se operam na Bolsa de Valores, tais como índice cheio, mini índice, índice cheio do dólar, mini índice do dólar, ações, opções e taxa PTAX. Do Fluimbol de taxas B3, devemos apenas realizar o cadastro da taxa PTAX, que será cadastrada mês a mês. Devemos sempre utilizar a taxa PTAX venda referente ao último dia do mês em questão. No módulo de lançamento Operações B3, devemos realizar os lançamentos das operações realizadas na Bolsa de Valores. Utilizaremos como exemplo uma operação que foi realizada no mini índice, onde meu total de contratos na compra foi de 50 e o total de contratos na venda foi de 50, com resultado de R$300 positivo. Realizaremos o preenchimento da seguinte forma. Na data do pregão, eu vou inserir a data de início da operação, 2 de janeiro de 2020. Em classificação, eu vou selecionar o ativo que eu operei. No meu caso, foi um mini índice, índice futuro WIN. Em ativo, eu vou selecionar o código do ativo, o ING20. Em corretora, eu selecionarei a corretora que eu utilizei, Modal. Plataforma, eu vou selecionar a plataforma utilizada, MetaTrader 5. Em quantidade de compra, eu vou inserir a quantidade de contratos comprados, 50 contratos. Em quantidade de venda, eu vou inserir a quantidade de vendas de contrato, 50 contratos. Resultado dos negócios, eu tive uma operação positiva no valor de R$300. Corretagem, eu não tive cobrança. Aqui note que já faz uma estimativa do valor da taxa BMF e taxa de registro baseado na quantidade de contratos que eu inseri e minha média ADV, que é o cálculo dos 21 pregões anteriores. Outras despesas eu não tive, que seria ISS, outros custos da operação. E eu encerrei o meu trade no dia 2 de janeiro de 2020. Note que já me informa que foi uma posição de gain, uma posição vencedora, e minha operação é day trade. E tive um resultado operacional de R$275,
que seria o valor do meu negócio, do meu resultado da operação, menos as taxas. Agora vamos entender os indicadores. O resultado é o resultado que eu tenho até o momento do mês. Saldo inicial é o meu saldo inicial referente aos aportes que eu fiz. Então, no meu caso aqui está R$1.000, porque eu lancei um aporte na corretora modal no valor de R$1.000. O total de receitas é o total das minhas operações vencedoras. No meu caso, até o momento, eu tenho R$275. Total de despesas está zero, porque eu não tive nenhum loss até o momento. O imposto retido na fonte é o valor de R$2,75, que é referente às minhas operações lançadas. O acumulado é o meu saldo inicial mais o resultado do mês. Então eu tenho um valor acumulado de R$1.222,75. O meu aporte financeiro no mês foi no valor de R$500. Imposto de renda. O meu valor a pagar de imposto de renda referente a operações day trade é no valor de R$55. Operações comum não tive até o momento e o meu saldo a pagar total é de R$52,25, porque eu já tenho retido o valor de R$2,75. Agora, saldo acumulado é o valor do meu saldo inicial mais o resultado das minhas operações. Agora vamos dizer que no mesmo dia eu operei o contrato futuro de dólar. Então eu venho aqui e lanço 2 de janeiro de 2020. O meu ativo é o mini índice de dólar. O ativo é o WDOG20. Utilizei a corretora modal, a plataforma MetaTrader. Operei na compra a quantidade de 10 contratos e na venda a quantidade de 10 contratos. E tive um resultado, vamos colocar negativo para calcular já, um resultado de menos R$50. Não tive custo de corretagem, não tive outras despesas e encerrei a operação no mesmo dia. Note que ele já me informa que a posição é perdedora, é loss, a operação é day trade, porque eu encerrei no mesmo dia, e já me informa o meu total de despesas de R$ 67,60. Por quê? O valor do meu resultado operacional foi o menos R$50, que é o resultado da minha operação no dia, menos as taxas. E aqui ele me informa que o meu imposto a pagar em day trade é de R$ 41,48. O meu saldo a pagar total é de R$ 39,41, porque eu tenho retido R$ 2,07. O meu resultado do mês ele foi alterado, porque eu tive uma operação negativa. Então, o meu resultado do mês passou a ser R$ 167,99. Renda fixa, fundos. Em renda fixa e fundos, devemos fazer o lançamento da seguinte forma. Note que já temos aqui o valor inicial que nós lançamos no cadastro e o aporte. Vamos dizer que eu realizei um resgate dessa operação no valor de R$ 100. O valor é sempre negativo. Tive um proveito recebido no valor de R$ 110. O valor é sempre negativo. No final do mês, a minha aplicação está valendo em torno de R$ 1.350. Note que a minha rentabilidade do mês foi o valor de 100% e o peso na minha carteira, até o momento, é o valor de 100%. Então, aqui nós fazemos esse lançamento sempre mês a mês e os fundos que tiverem cadastrados. Despesas. Em despesas não operacionais, realizaremos o lançamento das despesas que não são operacionais. Note que já temos configurada a despesa referente à apuração de imposto de renda, a DARF, referente ao mês de dezembro de 2019, cuja sua data de vencimento é 31/1/2020. O valor da minha DARF a pagar em janeiro é o valor de R$ 500. Vamos informar que eu realizei o pagamento da DARF no dia 2 de janeiro de 2020. No dia 2 de janeiro de 2020, eu realizei uma retirada financeira semanal da corretora modal no valor de R$ 100. Então eu venho aqui e insiro também a data do pagamento. E no dia 2 de janeiro de 2020, eu teria que pagar a minha plataforma, que é a plataforma Flashart, que ela é da corretora Clear, valor de R$ 70 e pagamento no dia 2 de janeiro de 2020, certo? Planejamento financeiro. No planejamento financeiro, vamos inserir a nossa meta de gains, de operações vencedoras financeiras. Então, eu tenho aqui em janeiro uma meta de R$ 1.000, em fevereiro de 1.100, em março 1.200. E minha meta de loss, de operações perdedoras, é de janeiro menos 100,
em fevereiro menos 100, em março menos 100. E aqui, como eu já fiz aquela operação de R$300, ele me informa que o meu gain realizado até o momento é de R$300 e meu loss realizado até o momento é de R$50. Então a minha meta mensal é de R$900 e até o momento eu tenho realizado R$250, que corresponde a 28% do minha meta mensal. Análise. Em análise, temos o demonstrativo mensal conforme o meu rendimento em relação à minha meta. Então, até o momento, ele me informa que no mês de janeiro, a minha meta de receita é de R$1.000 e eu realizei R$300 até o momento, que são 30%. Então, ele me dá uma mensagem que minha situação em receita está fora do esperado, tome as medidas necessárias. Porém, a minha meta de despesa é R$100 e até o momento eu realizei 50. Então ele me informa, parabéns, seu planejamento de despesa está dentro da precisão desejada. Mantenha o bom trabalho. Então aqui ele me informa de acordo com o meu realizado referente à meta. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é uma das novidades da versão 3.0 da GP Trader. Então temos aqui uma análise mensal de gerenciamento de risco. Então nós temos aqui o resultado líquido, que ele é atualizado conforme suas operações. Aqui nós vamos informar a nossa meta percentual diária. Aqui eu coloquei 1,50%, mas eu posso colocar 1%. Aqui é o meu retorno versus risco, então eu quero um retorno de 2 para risco de 1. Então ele me informa que a minha meta do dia, baseado no meu resultado líquido, é R$ 3,36 de gain e minha meta de perda é de R$ 1,68. Aqui ele me informa a minha média de perda do mês, então ele está me informando que eu tenho até o momento uma média de R$ 67,60 por operação de perda e minha média de retorno no mês até o momento é de R$ 275 por operação. Aqui ele vai me informar a quantidade de pregões que eu tenho no mês, então eu tenho um total de 22 pregões em janeiro e o total operado até o momento foi apenas um pregão. Aqui é o meu desempenho mensal em relação a operações vencedoras e perdedoras. Aqui é o meu retorno versus risco em pontuação. Então, se eu operar com um contrato para me chegar à minha meta de retorno, é apenas 5 pontos são necessários e 5 pontos para a perca, certo? Aqui é a operação vencedora. Num total de 2 operações que eu fiz, eu tive uma vencedora, 50%. No total de operações perdedoras, um total de 2, eu tive uma operação perdedora, então é 50%. E aqui é o meu resultado final no mês. Então, até o momento, no mês de janeiro, eu tenho o valor de R$ 167,99. Consistência. Em consistência, ele vai me informar qual é o meu desempenho nas operações day trade. Então vamos ver que eu tive um capital inicial de R$1.000 e eu quero um percentual de 1% ao dia. Então ele me informa que meu objetivo anual é de R$ 11.795,07. Até o momento, o meu resultado realizado é de R$ 207,40. Foi aquela operação que nós lançamos no dia 2/1. Maior sequência vencedora que eu tive até o momento é uma, porque eu só operei uma vez. Sequência perdedora, não tive ainda. O menor resultado eu não tive ainda diariamente. E o maior resultado diariamente, por trader, né, foi R$ 207,40. Então eu tenho aqui pregões vencedores 1, quantidade de pregões perdedores 0 e pregões operados 1. E o realizado versus objetivo, eu já tenho 2% da minha meta. Certo? Aqui são os trades, conforme a gente preenche os lançamentos, automaticamente essas informações são preenchidas, tá? Então aqui você informa o capital inicial e a percentual do dia para você ter toda a análise. Relatórios financeiros. Em relatórios financeiros temos fluxo de caixa, renda variável, por corretoras, por plataformas e DRE. Então vamos em fluxo de caixa, renda variável. Temos aqui em janeiro um saldo inicial no valor de R$1.000, temos aporte financeiro de R$500, o volume dos negócios foi R$250, operações vencedoras um total de R$300, operações perdedoras um total de R$50 negativo, custos BMF R$42,60 e o total dos custos operacionais R$42,60, que é a soma de custo BMF mais outros custos da operação. Total de impostos, R$39,41,
Despesas não operacionais, R$ 70,00 e as retiradas financeiras são o valor de R$ 100,00. O resultado líquido foi R$ 167,99 até o momento, no mês de janeiro. E minha lucratividade foi de 67,2%, que é o meu resultado líquido em comparação às minhas operações vencedoras. E o meu saldo inicial mais aportes financeiros é o valor de R$ 1.500. E meu saldo final foi de R$ 1.497,99. Então eu tive uma variação do meu saldo inicial ao meu saldo final de 0,1% negativo. Por corretoras, eu tenho fluxo de caixa analisado por corretoras que eu utilizei. Por plataformas, eu tenho fluxo de caixa realizado por plataformas. E na DRE, eu tenho uma análise por ativo. No caso, nós fizemos o lançamento do mini índice, eu tenho aqui, que em janeiro eu tive um resultado no ING20 de R$ 275,00. Se eu selecionar o dólar, ele vai me informar que em janeiro eu tive o resultado de R$ 67,60 negativo no WDO G20. Relatórios específicos. Em resultados específicos eu tenho resultado líquido, resultado EBITDA e aportes financeiros. Em resultado líquido eu tenho o saldo líquido das operações diariamente, referente aos meses. Resultado EBITDA eu tenho mesma coisa, mensal, referente aos meses. Resultado EBITDA seria o resultado sem o desconto do imposto de renda. Em aportes financeiros eu tenho o lançamento dos aportes que foram realizados. Dashboards, indicadores. Em dashboards eu tenho os indicadores de renda variável, renda fixa, análise por ativos e análise específicas. Vamos começar por renda variável. Em renda variável eu tenho os indicadores mensais, referente a mês. Então eu tenho aqui volume de negócios, custo BMF, operações vencedoras, operações perdedoras, total de impostos, total de custo operacional, o percentual em relação ao meu objetivo, a quantidade de pregões, a divisão das receitas, a meta versus os gains realizados e a meta versus os loss realizados, um demonstrativo de resultado, receitas e despesas, como é que foi meu desempenho no mês, e o saldo final de cada mês. Em renda fixa eu tenho saldo inicial, saldo final, os aportes realizados, os resgates realizados, o comparativo de aportes versus resgates, os proveitos recebidos, a minha lucratividade e o resultado líquido. Temos aqui o demonstrativo de resultados, os aportes versus resgates e o saldo final do mês. Comparativos são feitos mensalmente. Em análise de ativo, eu posso analisar cada ativo em relação ao meu total de resultado. Então aqui no índice futuro do dólar, o mini dólar, esse R$ 68,00 negativo representa o 32% do meu total de R$ 207,40. Já o mini índice foi R$ 275,00, que representa os 132% em relação do meu total de R$ 207,40. Em análises específicas, eu tenho um comparativo por plataforma e corretora. Então, através da plataforma MetaTrader 5, foi a que eu utilizei na Modal, eu tive um resultado de R$ 205,33, na corretora Modal, que foi R$ 205,33. Se eu selecionar outra plataforma que eu não utilizei, o resultado vai ser zero, pois eu não operei essa plataforma. IRPF. Em IRPF nós temos o resultado, a análise de imposto de renda e o simulador de imposto de renda. Vamos começar por resultado. Aqui em resultado ele me informa mensalmente qual é o imposto que eu devo pagar referente à minha operação do dia. Em análise de imposto de renda, ele vai fazer um comparativo para mim do que eu tenho a deduzir de imposto, que são prejuízos dos meses anteriores, com os meus resultados realizados. Então ele me informa que em janeiro eu tive no day trade um resultado de R$ 207,40, que o meu day trade é de R$ 41,48 meu imposto a pagar e eu tenho uma retenção de R$ 2,07. E o valor da minha DARF é de R$ 39,41. Então ele me informa que eu devo emitir a DARF no valor de R$ 39,41. Em simulador RPF, ele faz uma simulação de como eu devo preencher a minha declaração anual de imposto de renda, onde eu devo lançar as informações. Ajustes. Em ajuste, nós temos as configurações da planilha.
como o ano calendário, o usuário, a chave de autentificação, a referência, a data de ativação da sua planilha e a situação. Note aqui que nós temos aqui o ano calendário, que é o ano que está em vigência a sua planilha. Você, ao virar o ano, vamos supor 2021, você pode alterar para 2021, que sua planilha ativará todas as funções para o calendário B3 2021. Lembrando que só aconselhamos a alterar essa data após fazer a cópia de segurança da planilha. A versão GP3 de 3.0 ela está apta com o calendário até o ano de 2024. Em configurações, prejuízo a compensar, aqui no caso vamos selecionar 2020, que é o ano que estamos em vigência. Ele me pede para me inserir o valor de prejuízo que eu tive no ano 2019. Então vamos informar que no Day Trade eu tive um prejuízo de R$500 em Day Trade e operações comuns eu tive um prejuízo de R$200. Aqui eu informei que o valor da minha DARF a pagar em dezembro foi de R$500 e a taxa PTAX de novembro é 4,2240 e a de dezembro é 4,0307. Note que é muito importante lançar essas informações para que os cálculos sejam feitos corretamente, pois essa informação aqui ela cabe direto à sua análise de imposto de renda. Como eu lancei o prejuízo que eu tive ano passado, ele já me informa que não é necessário eu pagar a DARF de janeiro, porque já está sendo compensada, ok? Bom, pessoal, essa foi a GP3 versão 3.0. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário ou entre em contato conosco através do nosso suporte na descrição desse vídeo. Desejo a todos um grande abraço, um excelente 2020 e ótimos trades. Fiquem com Deus.